Diz assim a palavra de Deus: Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos, o que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Morzena e Memucã, e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ou ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Amém. Até aí? Meus irmãos, na semana passada, nós vimos a primeira parte dessa trama do primeiro capítulo. Nós vimos um rei que havia perdido a cabeça e uma rainha que perdeu a coroa. O homem mais poderoso da época, Assuero, ou dependendo da sua versão, Xerxes, havia dado a festa mais badalada da época, mais pomposa, e ele tenta impressionar príncipes e o seu povo. Depois, no segundo banquete ali de 7 dias, ele tenta impressionar essas pessoas, tanto pobres quanto ricos, mas é interessante que uma pessoa não foi impressionada, a própria rainha. E de repente, um rei que até então parecia tão poderoso, um monarca que governava 127 províncias, da Índia à Etiópia, não governava nem sua própria rainha. Vemos um rei enfurecido, com o orgulho ferido, sob o efeito da embriaguez, do álcool, revelando a sua tolice e não agir conforme diz Provérbio, capítulo 12, verso 16, que está escrito: o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então nós vemos que Xerxes não ignorou o insulto da rainha, e o verso 13 ao 15, nós iremos ler que existem mais tolos nessa trama, além do rei. Nós vimos no verso 13, vou relê-lo: então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e, verso 14, e os mais chegados a ele eram, e aqui nós temos a relação dos 7, que eu não vou ler novamente, homens, que desde persas e medos, da lei, conheciam essa lei muito bem, e que avistavam pessoalmente com o rei
e se assentavam como príncipes no reino. E o verso 15, sobre o que se devia fazer segundo a lei, quanto à rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Observem que o rei, enfurecido, embriagado, ele vai consultar um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, consideradas sábias e entendidas da lei, a respeito da lei desse império, que regia esse império. A expressão do verso 14, os mais chegados, significa que essas pessoas eram as mais próximas do rei. Não só próximas do rei, mas que ele se aconselhava com elas. E é interessante que essa expressão também, eles tinham, na verdade, essa expressão, os mais chegados, eles tinham o privilégio de estarem face a face com o rei. Guarde bem esse detalhe, porque mais tarde você vai entender o perigo que Esther correu em aparecer ou se apresentar ao rei antes de ser chamada, tanto quanto o perigo que Vaste teve em não ter ido quando foi chamada. Mas esses homens tinham esse privilégio de estarem face a face com o rei, conversar com o rei, ouvir o que o rei tinha a dizer. Ou seja, era ali uma reunião do conselho real, por assim dizer. O rei Xerxes, ao invés de perceber que ele não deveria ter usado a sua esposa como um troféu pessoal e em expô-la à vergonha que nós consideramos a semana passada, ele, ao invés de considerar isso de maneira sóbria, quando ele tivesse sóbrio e pensar na insensatez que ele fez, ele vai consultar esses homens. Ele vai querer solucionar aquele problema, que até então era vergonhoso. Como nós vimos na semana passada, ninguém ia lembrar daquele banquete generoso, servido em taças de ouro, pessoas pisando sobre pérolas preciosas, sentando em bancos revestidos de ouro, aquela pompa toda. Ninguém ia lembrar, todos iriam lembrar desse momento, da vergonha, do desrespeito ou da insubmissão que nós vimos na semana passada, de Vaste e não atender o mandato do rei. E ele vai se aconselhar com esses homens, e em sua raiva, ele pega esses 7 homens, junto com esses príncipes, e uma honra de poucos, de conversar com o rei, mas também de uma honra ainda de muito poucos, de falar e o rei ouvir o que eles têm para dizer. Olha comigo o verso 16 e 18, especialmente o que esse homem vai dizer. Memucã, do 7, verso 16. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Verso 18. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão ao mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Memucã, um dos 7 conselheiros, acredita que a recusa da rainha, a atitude de Vaste, iria afetar a estrutura social de um império inteiro, dessas 127 províncias. E se nenhuma medida drástica fosse tomada, as mulheres, desde os mais ricos aos mais pobres, desde as princesas até as domésticas, por assim dizer, as donas de casa, iriam desrespeitar os seus maridos, iriam imitar a conduta da rainha. Não é de duvidar que ele mesmo não tinha moral nem na sua própria casa. Memucã aqui, sem dúvidas, é alguém que, assim como o rei, não tinha autoridade nem mesmo sobre a sua própria casa, e agora quer um decreto, quer forçar a barra, por assim dizer, em fazer com que algo que fosse tomado afetasse todos, de todas as províncias, independente da extensão daquilo. E olha só o conselho que ele vai dar, olha o que ele sugere, verso 19: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais, na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela
a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Notem comigo o detalhe do início desse conselho de Memucã. Olha o apelo que ele faz: se bem parecer ao rei. Em outras palavras, ele continua massageando um ego ferido de Artaxerxes. Desculpa, de Xerxes. Artaxerxes é o filho de Xerxes ou Assuero. Se bem parecer ao rei, ou se agrada ao rei, inflamando ainda mais aquele ego ferido, e como se ele não tivesse interesse, como se Memucã não tivesse interesse algum no conselho que ele mesmo está dando, alguns estudiosos acreditam que Memucã tinha problemas pessoais com Vashti, e aqui é a faca e o queijo, por assim dizer, é a oportunidade de Memucã de desposar aquela mulher. E o que ele faz? Observe que ele omite, olha que interessante nesse conselho, ele vai omitir o título de rainha para Vashti. Observe, ele vai falar, né, que Vashti não entre jamais na presença do rei Assuero, ele não a trata mais como rainha. Interessante isso. O pastor Charles Swindoll escreveu algo interessante nesse conselho de Memucã. Olha o que ele disse, abre aspas: tudo o que temos até agora é uma grande reunião em um banquete, e um rei bêbado e mais de 6 meses de folia, e a exibição flagrante de apetites carnais por um bando de homens inseguros, frustrados. E, espere um minuto, Deus não se move apenas de maneira misteriosa, Ele se move em dias mundanos. Pode parecer o contrário, mas sua mão não está removida desta ação, ou de qualquer outra cena. Se você não acredita em mim, veja o resultado final da sugestão de Memucã: e o rei dê ao reino dela a outra que seja melhor do que rainha Vashti. Fecha aspas. Ou seja, em outras palavras, que saia Vashti e que entre Esther. Meus irmãos, eu chamo a sua atenção para um detalhe importantíssimo nesse momento. Hadassah, ou Esther, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo exatamente agora no divã do rei, nessa reunião. Eu não sei o que Esther estava fazendo naquele dia, ou nesse momento específico, mas uma coisa eu tenho certeza, ela não tinha a ideia, a mínima ideia, do que Deus estava fazendo. Usando o homens bêbados, usando um conselho interesseiro, um homem equivocado, promulgando uma lei que afetasse tudo e todos. Ela não tinha a mínima ideia. Mas Deus, embora não é mencionado nesse livro, Ele é o protagonista principal. Ele está por trás dos detalhes, agindo de maneira soberana, e Ele utiliza até mesmo uma motivação egoísta, até homens embriagados, como Memucã, para cumprir os seus propósitos eternos, usando mais tarde Esther. E nós vamos conhecer uma outra pessoa que ele também usa, Naamã. Mais tarde, outra pessoa que ele usa, que não vai precisar necessariamente embriagado, a não ser com seu próprio ódio, em relação ao tio de Esther. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Nós lemos nos versos 21 e 22, que o rei acata aquele conselho. E ele faz com que cartas sejam enviadas a todas as províncias, aquelas 127 províncias, sob o seu domínio, traduzindo aquelas cartas para a língua de cada povo. E notem quanto à lei que iria ser estabelecida a partir daquele dia. Olha no final do verso 22, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. E aqui, para caminhar para a conclusão do encerramento desse capítulo, eu queria destacar o que aprendemos com essa última parte dessa trama. O que nós podemos aplicar nessa última parte, onde um rei perde a cabeça e a rainha perde a sua coroa. Em primeiro lugar, é necessário termos paciência e perseverança, como aprendemos em Tiago, não é?
Mas aqui é quando nós não vemos necessariamente Deus agindo como nós gostaríamos que Ele agisse. Quando parece que Deus não está fazendo nada. E aqui nós aprendemos que é necessário termos paciência, porque Deus trabalha, a despeito da sua percepção de ver Ele trabalhando ou não. Jesus deixou isso claro: o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Nós temos um equívoco de achar que quando Deus descansa, lá no sabático, Ele para de continuar trabalhando. Pelo contrário, ali é um outro princípio para nós, como criaturas. Deus continua sustentando o universo. Se Deus não continuasse sustentando o universo pelo poder da sua palavra em Cristo Jesus, nós deixaríamos de existir. A terra pararia de rodar ao redor do sol, inclinada da maneira com que Deus estabeleceu. Os astros entrariam em colapso. Qualquer ser invisível que você não enxergue, o que nós cremos como átomos, só é sustentado pela vontade de Deus. Quem dera a sua vida, quem dera a minha vida. Deus continua trabalhando. Ele permite que pessoas como Xerxes exerçam o poder sobre nações inteiras. Meus irmãos, não é os Estados Unidos, não é a Rússia, não é a Ucrânia, não é o Brasil, não é a Coreia do Norte, não é a China, não importa o governo, e você pode fazer uma ordem que eu não fiz aqui, do maior para o menor, que está no controle. Não, é Deus que está sentado no seu excelso e sublime trono. É Ele que governa as nações. É Ele que está colocando todos os inimigos da cruz debaixo dos pés de Jesus. Até aquele dia, onde o sangue dos inimigos de Deus vão alcançar os estribos dos cavalos, onde Cristo virá para condenar os ímpios, os impenitentes, pessoas como Xerxes, para estabelecer a justiça de Deus. Deus está no controle. Não é a nova ordem mundial, é Deus que usa qualquer ordem ou desordem humana para cumprir os seus propósitos. Agora vamos trazer para uma escala mais particular. E em nossas vidas? Cada um aqui tem seus problemas, não é verdade? Cada um aqui tem suas lutas, suas limitações, seu dia a dia. Você está sendo injustiçado? Alguém está falando mal de você nas suas costas? Ou no seu trabalho fazem chacota quando você não está presente? Na escola, simplesmente pelo fato de você fazer o que é correto, você sofre perseguição? Ou você faz o que todo mundo faz, só para não sofrer a vergonha do Evangelho? Deixa eu te dizer, se você sem vergonha de Jesus, Ele vai fazer isso com você diante do trono de Deus. Se hoje você tem vergonha desse Evangelho, se você não testemunha com as suas atitudes e palavras, Jesus vai fazer isso com você diante de Deus. Eu estou só parafraseando a própria palavra dele. Tenha paciência se isso está acontecendo com você. Assim aconteceu com José. Não é verdade? Deus poderia ter colocado José aonde ele estava, sendo um dos homens mais importantes do Egito, sem ou com os irmãos. Mas a glória da soberania de Deus foi de tamanha forma manifestada, usando até a maldade dos irmãos, a inveja dos seus irmãos contra ele mesmo. Meus irmãos, Deus é maravilhoso nesse sentido. Quanto mais inimigo você tem, mais bênção você tem. Ele usa os inimigos para nosso próprio bem. Ele usa as circunstâncias que as pessoas operam contra você para o seu próprio bem. E no final ele recebe a glória. Ele recebe o louvor. Então não importa quantas pessoas falem mal de você, quantas pessoas te perseguem, por você parecer com Jesus, por você fazer o que é correto. Não se importe com o inimigo. Confie no Senhor e deixe que Deus cuide dos seus inimigos. Deixe que Ele tome conta deles. Não devolva o mal com o mal, devolva o mal com o bem. Porque se isso acontece na sua vida, você é filho de Deus. Se você ama aqueles que não te amam, você é filho de Deus. Tenha certeza disso. Não foi assim com homens e mulheres lá do capítulo 11 de Hebreus?
Em segundo lugar, ninguém pode nos forçar a amar a ninguém, meramente por uma imposição de uma lei. É o que nós vemos o Memucan fazendo aqui, não é verdade? Ele querendo forçar suas esposas a serem submissas a seus maridos por uma lei apenas. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma esposa pode amar ao seu marido, honrar o seu marido simplesmente por ser uma mera obrigação e vice-versa. E vice-versa. É necessário que Deus, como o senhor Nadir abriu aqui na liturgia de abertura, é necessário que Deus nos transporte do reino de Xerxes, do reino das trevas, para a sua maravilhosa luz, seu reino de maravilhosa luz. É necessário que Deus substitua os nossos corações de pedra por corações de carne, corações sensíveis à sua voz, à sua palavra, à sua lei perfeita, como Ele mesmo prometeu lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, Deus diz o seguinte: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Quando que essa promessa se cumpre? Quando Jesus, ao viver uma vida justa e perfeita, satisfazendo a lei perfeita e irrevogável desse Deus perfeito, quando Ele vive uma vida que você nunca vai viver, e Ele morreu a sua morte, a minha morte, nos dando do seu Espírito Santo, enviando esse Consolador, para que pudéssemos finalmente ter um novo coração, e a condição de amarmos os nossos inimigos, assim como Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E meus irmãos, o Evangelho maravilhoso de Jesus é uma resposta a esse amor. Não é lei, não é lei, não é faça isso ou não faça aquilo, isso é moralismo. O Evangelho de Jesus Jesus já fez o que você não tem condição nenhuma de fazer, então somente aceite, confie, para que Ele te dê a condição necessária para obedecer a Deus, mas em resposta a amor a Deus. Porque se você não ama a Deus, você não vai amar a sua lei, você não vai querer obedecer a sua lei. Nenhum pai se satisfaz num filho que só obedece pelo medo da punição, mas qualquer pai vai se satisfazer no filho, porque o filho obedece por amor àquele pai. Se o filho ainda pensa em castigo, isso não é amor, porque o amor lança fora todo o medo do castigo. É o que as pessoas sem Jesus não entendem. Elas temem a Deus pelo castigo, da punição dos seus pecados. Elas não temem a Deus por amor que já puniu seus pecados no seu Filho. Este é o Evangelho glorioso de Jesus, que restaura qualquer casamento, que reconcilia qualquer inimigo, que revitaliza qualquer igreja. Esse é o Evangelho, não por imposição de uma lei externa, mas agora escrita em nossos corações, a lei do amor. Jeremias diz o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É um poder de dentro para fora, não de fora para dentro. É uma obra sobrenatural de Deus. Esse é o poder do Evangelho para a salvação de todo perdido. Agora o Rei dos Reis nos convoca à sua real presença. O Rei dos Reis nos convoca à sua real presença. É impossível fazermos o que Vashti fez, é impossível dizermos não a Ele, pelo contrário, a sua presença é totalmente desejável. É por isso que nós queremos ouvir da sua voz, na sua palavra. É por isso que nós queremos orar, e orar não só em petição e súplica, mas comunhão com esse Rei. A sua presença é totalmente desejável, é o que você quer o tempo todo, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que fazer o que você gosta.
e aí nos salva e nos livra da idolatria de qualquer pessoa ou do que fazemos, do workaholic, daquele viciado em trabalhar, daquele viciado em estudar, daquele viciado em pessoas. E aí Deus muda a nossa natureza para lembrar que nada nesse mundo nos satisfaz como Ele, seja aqui ou seja na eternidade. E eu quero encerrar com as palavras de um puritano que eu gosto muito. Se você quiser, eu tenho esse livreto dele, não é muito grande, que ele chama de Deus, de Jesus totalmente desejável. Olha a profundidade das palavras desse puritano. Inclusive a gente colocou no nosso Instagram, depois você pode copiar lá. Olha o que ele disse, abre aspas: as mais belas pinturas devem ter suas sombras. As mais raras e brilhantes pedras preciosas devem ter fundos escuros para realçar as suas belezas. A melhor criatura é apenas um amargoso doce, no máximo. Se há alguma coisa agradável, também há algo azedo. Se uma pessoa tem cada habilidade, tanto inata quanto adquirida, de forma a deleitar-nos, ainda assim há também alguma corrupção natural misturada a isto, de modo a nos afastar. Mas não há nada assim em nosso totalmente desejável Cristo. Suas excelências são puras e sem mistura. Ele é um mar de doçura sem uma gota de fel. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nada nem ninguém tenha totalmente o seu coração, totalmente os seus sentimentos, totalmente a sua afeição, a não ser a Jesus Cristo.